Eu peço licença aqui no Poder Expresso para entrevistar o professor Eduardo Heleno, ele que é professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, fez o mestrado e o doutorado com o tema Relações Cívicos Militares e também é cientista político. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Nesse dia, então, que é uma data marcante para o Brasil, em que se comemora ou se lamenta para alguns o golpe de 64, o golpe de Estado que instaurou a ditadura militar no Brasil. Então a gente já teve algumas manifestações aí por parte de políticos, por parte também de integrantes das Forças Armadas. Eu queria lhe ouvir no sentido de entender essa mudança de postura do governo atual em relação à lembrança dessa data e também em relação ao governo anterior. A gente viu aí que atualmente, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, por grande parte, pelo menos aqui por parte de Brasília, preferiram não fazer nenhuma lembrança a essa data, diferentemente do Rio de Janeiro, que fez, durante o dia de hoje, um almoço para relembrar aí esse golpe de 64. Então, a primeira pergunta é essa, que mudança de postura a gente já consegue perceber, nesse dia de 31 de março de 2023. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Suane. Boa tarde, espectadores e espectadoras. É um prazer estar aqui no SBT para falar desse tema. Eu gostaria que no futuro, o 31 de março não fosse tão destacado como é hoje, porque significa uma data voltada a uma fase histórica em que houve uma articulação da sociedade e das Forças Armadas em torno de um golpe que acabou com a República e a democracia de 1946. Essas mudanças pontuadas no governo atual, na verdade, são uma resposta dentro de um panorama de defesa da democracia. Veja bem, em nenhum momento a questão é contra a instituição Forças Armadas, mas é contra uma memória, um evento que hoje já não deve mais fazer parte da política, e sim de uma política pública de memória, porque as Forças Armadas elas estavam envolvidas, militares das Forças Armadas estavam envolvidos no golpe de 31 de março, mas não se deve celebrar, pelo seguinte motivo. Primeiro, nós estamos numa ordem democrática. A democracia ela tem seus próprios cânones históricos para celebrar. Que tal celebrarmos o dia da Constituição de 1988? Esse é o dia que nós temos aqui uma Constituição que garante os direitos, indica os deveres de cada cidadão, nos dão aquelas garantias pelo qual a nossa vida em sociedade se torna mais eficiente. E por ela, nós podemos ali ter o nosso futuro constituído. No regime autoritário não é assim. No regime autoritário, que se iniciou no dia 31 de março de 64, nós temos a possibilidade do uso da força arbitrariamente. Para se ter uma ideia, a primeira vítima do 31 de março de 64 foi um militar, que é o tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, um coronel aviador que vai ser morto no dia 4 de abril de 1964. Depois dele vão se seguir civis, estudantes, políticos, sindicalistas, e não há o que comemorar em relação a isso. Se a gente for ver em termos de categoria, a Comissão da Verdade nos mostra que os militares foram a principal categoria afetada. Só com o ato institucional número 3, nós tivemos 122 oficiais expulsos das Forças Armadas. Não necessariamente porque estavam alinhados a uma ideologia contrária aos golpistas, mas até por perseguição ligada a personalismo. No Exército tivemos 77 oficiais, na Marinha 14, na Força Aérea 31, e só para constar, como afetou também as Forças Armadas no 31 de março, um dos generais que apoiou o golpe seria depois juiz do Superior Tribunal Militar, que é a principal corte militar, e o general Pérez Bevilacqua, e vai ser caçado pelo regime. Além desses oficiais que eu citei, estima-se que em torno de 1.400
1.480 militares tenham sido punidos nos primeiros anos. Desses, 53 generais. E, além disso, né, nós temos, contabilizando as três forças, em torno de 6.500 a 7.500 militares que foram perseguidos no regime militar. Se a gente agora amplia a conta para os civis, a quantidade é ainda maior. Não há o que celebrar. E, professor... Hoje, o Brasil... Pois não, Suane, e, professor, perdão. A gente teve, né, nesse meio tempo também, um posicionamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que ela afirma que, em sinal de novos tempos, o Exército decidiu punir quem comemorar a data. Isso também, o que é que representa, né, que novos tempos, né, de que novos tempos a gente está falando, e o que é que isso representa também em relação a essa nova relação das Forças Armadas com esse novo governo? Primeiro, nós podemos ver esse ato do governo como uma tentativa de volta à normalidade. Tivemos, durante o governo Bolsonaro, né, um enaltecimento dos valores relacionados ao 31 de março, né, um aumento de uma cultura militarista que não, de certa maneira, engrandece as Forças Armadas, porque é um militarismo voltado para dentro, para perseguir um inimigo interno, transformar um opositor político no inimigo e não no adversário. E o 31 de março, durante o governo Bolsonaro, né, fazia parte da agenda do Bolsonaro. Um militar das turmas da década de 70, né, e que viam com ressentimento, né, a democracia trazida a partir da redemocratização e radicalizada a partir de 1988, com a Constituição, né, democrática e cidadã. Essa tentativa de volta à normalidade não é a primeira vez que acontece, né? Então, a gente tem quase 59 anos, né, celebrados pelos militares da reserva, né, no Rio de Janeiro, hoje. Mas, se a gente for olhar, ao longo do regime militar, essa data foi esvaziada. Então, nos 10 primeiros anos do regime militar, você tinha comemoração. A partir de 74, já no governo Geisel, né, você tem uma diminuição das comemorações, e em 83, inclusive, né, essa comemoração vai ficando restrita cada vez mais aos quartéis. Durante os governos da Nova República, Sarney, Collor, há uma diminuição do interesse político. Então, o próprio Collor não participa, né, das cerimônias de 31 de março, da intentona comunista. E nos governos do Fernando Henrique e do Lula, né, a cerimônia era muito restrita à leitura, às vezes, de uma ordem do dia. O que ocorre com essa proibição, Suane e espectadores, é que a gente, no Brasil de 2023, não pode agora pensar com o prisma de 64. Né? Estamos num mundo pós-Guerra Fria. As necessidades de defesa são outras. A sociedade mudou. Nosso conceito de democracia hoje, ele permite a conjugação de várias forças sociais. Então, celebrar o 31 de março, na verdade, acaba sendo, né, uma oportunidade apenas para militares da reserva que têm uma profunda identificação com aqueles valores, mas não é para o Brasil. O Brasil de hoje, o Brasil do futuro, né, ele não demanda os valores de 64, ele demanda outros valores. E isso acaba também sendo um problema, essa continuidade da celebração, da ideia de celebração de 64, ele acaba se tornando, né, uma barreira entre uma sociedade que existe hoje no Brasil, juventude, que tem valores democráticos, e profissionais das Forças Armadas mais velhos, em especial da reserva, que têm valores que eu não diria nem conservadores, eu diria até muitas vezes reacionários. E essa barreira impede um diálogo consistente, um diálogo maduro sobre defesa, que o Brasil ainda tenta fazer. E uma pergunta para
a gente ir finalizando a nossa conversa, já é que impactos isso traz para a gente no nosso dia a dia. A gente fez um levantamento aqui no SBT News que durante, agora, já no início do governo Lula, a gente teve uma redução de cerca de 90% do número de militares ocupando cargos civis, cargos no governo, seja em ministérios, em secretarias, né? Então, que impacto isso pode trazer também, ao mesmo tempo, algumas polêmicas, se realmente deveria manter, não deveria manter militares, então, em cargos de civil, em cargos em civis de gestão. Qual é a sua avaliação? A gente deve pensar os militares como uma burocracia extremamente especializada no emprego do uso da violência. O que tivemos no governo Bolsonaro e um pouquinho antes no governo Temer foi o aumento de militares em funções não militares. Veja bem, assim como os militares são especialistas na administração da violência, nós temos civis que são especialistas, por exemplo, na área da saúde, na área da educação. O Brasil de hoje, ele precisa de funcionários públicos, de servidores da República, cada vez mais capacitados. O fato de ser militar por si só não é suficiente. Vimos isso, por exemplo, na gestão do Ministério da Saúde em plena pandemia. Então, a tendência hoje é um freio ao impulso que houve durante o governo Temer e mais profundamente no governo Bolsonaro de deslocar militares de suas funções para funções civis. Veja bem, às vezes há casos de militares que são capacitados em várias áreas e conseguem fazer essas funções, mas isso é mais a exceção do que a regra, né? Então, quando nós temos o governo Bolsonaro, ele também, no início, ele tinha pouco apoio, ele não tinha uma base de quadros em seu partido. Então, os militares é que serão os quadros técnicos, né, do seu programa de governo. E quando assume o Lula, né, em seu terceiro mandato, há uma tendência de retorno à normalidade, de esvaziamento, né? Esse esvaziamento para nos trazer um padrão, que é um padrão das democracias, né, em que militares exercem funções militares preponderantemente. Professor, então, só para a gente finalizar, que prejuízos a gente poderia ter, então, com a comemoração dessa data? O maior prejuízo que eu vejo, Suane, é a questão de um esquecimento. Né? Nós não podemos esquecer, eu falei aqui uma lista de militares que foram afetados pelo 31 de março, pelo regime militar. Alguns fizeram parte e foram críticos a seu tempo, né? Então, por exemplo, eu falei aqui do STM, né? Tivemos lá o juiz que foi um almirante, o Júlio de Sá Bienrembar, né? Que denunciou os casos de terrorismo. Então, ele aponta que entre 1980 e 1981 nós tivemos 38 atentados perpetrados pelos agentes de segurança ligados à extrema-direita. Então, a gente está falando numa das questões que não são lembradas quando se fala de 31 de março. Né? Isso é uma denúncia feita pelo almirante Júlio de Sá Bienrembar num livro sobre o Rio Centro. Né? Temos o coronel Dixon Grael falando, né, dos escândalos de corrupção na CAPEM, Tucuruí, caso Coroa Brastel, né? E ele fala que 64 foi a esperança que virou desilusão. Mas a gente pode também falar agora, principalmente dos civis que foram mais afetados. Né? Ao celebrar 64, acaba tendo um esquecimento das vítimas, não só os mortos desaparecidos, mas os familiares. Há em torno de 1.000 ossadas que aguardam identificação no cemitério do Vale dos Perus, em São Paulo. Né? Há em torno de mais de 400 mortos e desaparecidos, e esse número pode aumentar. Então, não temos que celebrar, temos que lamentar. E se queremos ter forças armadas, né, e desejamos ter forças armadas em um país democrático, eu creio que os símbolos que celebramos devem ser diferentes. O Brasil tem uma história belíssima na Segunda Guerra Mundial, e essa memória da Segunda Guerra Mundial, ela nos traz muito mais orgulho do que a história de um conflito interno marcado em 64, no qual brasileiros lutaram contra brasileiros. Não há o que celebrar, há o que se lamentar, há o que se aprender e buscar no futuro que essas coisas não ocorram, tanto para o bem da população, da sociedade em geral, como também para a garantia da efetividade das Forças Armadas e a manutenção do seu respeito diante a sociedade para a qual ela serve. Professor Eduardo Heleno, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Poder Expresso. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Suane. Uma boa noite aos telespectadores.
Uma boa semana.